mais um podcast, Túnel de Vento, onde a magia acontece com uma assiduidade assinalável, diria mais, inacreditável, onde os coelhos, enquanto esperam pela magia, fornicam com prazer numa cartola própria para o efeito, para a fornicação de coelhos mágicos. Coelhos que, em havendo hipótese, também dão a sua achega sexual às pombas que por lá andam. E não será de estranhar que tais encontros resultem em figuras mitológicas pouco faladas, como um pombo-coelho, que, para simplificar, não entrando nos meandros desta mitologia das cartolas, o que eu quero dizer é, se algum dia virem um pombo-coelho, um pombo que vos pareça orelhudo, podem dizer, então este pombinho resultou do cruzamento entre um pombo e um coelho, que não foi num quarto de hotel, mas foi numa espécie de motel mágico, a cartola. E aí houve a magia e resultou esse ser. O contrário, um coelho-pombo será um coelho com asas, será uma versão mais económica de um Pégasus. O Pégasus, para simplificar, é um cavalo alado com umas asas, e um coelhinho alado é um coelho que é um coelho voador. Não tem nada que enganar, não é? Será um coelho voador. E o que é que um coelho voador tem superior aos outros coelhos? O coelho normalmente é associado àquela ideia de fornicação incessante. Ora, se isso não se perdeu neste cruzamento entre o coelho e o pombo, o coelho voador terá possibilidades de procurar coelhas num raio de ação muito maior, porque voa. Ou seja, rios e coisas desse género não será impedimento para o coelho. Pode haver para o coelho voador, para o coelho pombo. Vamos chamar, sempre que disser coelho voador, sabem, não há assim muitos coelhos voadores, muitas espécies. Vocês sabem mais ou menos o que é que eu estou a falar. É um coelho voador. Um coelho voador pode migrar em bandos, fazer turismo sexual. Por exemplo, num sítio onde haja muito coelho selvagem, ele vai lá fazer as suas, a esvaziar a mente e o saco escrotal de pensamentos, e depois, como bom macho que é, deixa as fêmeas prenhas nesses prados verdejantes e volta para a sua cartola. Que ele é um pombo. Ai, já estou a trocar tudo. Agora é que isto começou a deixar de fazer sentido. Até aqui está a fazer sentido. A partir daqui isto começa a tremer. É um pombo que é um pombo citadino. Está habituado a um conforto. Porque a cartola, imagina, não é? É um objeto mágico. De fora parece pequeno, mas dentro é gigante. Será talvez, para arranjarmos parentesco, será algo parecido a uma lamparina que alberga um gênio. Um gênio é alguém, é um ser grande que habita, seja por maldição, seja por o que for, uma lamparina que é um objeto pequeno, e então será um parentesco, uma cartola. Eu estou desconfiado, já disse cartolina, algures. É assim, alguém que apanha isto assim, uma cartolina mágica, faz sentido? Faz sentido, claro que faz. Porque uma cartolina usada em protestos, se uma cartolina diz as tuas palavras de ordem, aquilo que queres promover, aquilo pelo qual lutas, e se aquilo que reivindicas, né? Estou todo apanhado. Continuo todo apanhado. Eu sou o eterno apanhado. Estou sempre apanhadinho da garganta e do nariz. Estive uns dias assim um bocadinho de pés para a cova, muito apanhadinho. Era o corpo já a dar de si. Já fiz logo umas ligações com umas funerárias e com quanto é que está aí o ataúde. E fizeram-me assim: isto é muito caro, vou ter que cortar-me e dividir-me em caixinhas de sapatos. Próprio de uma pessoa de poucas posses. E depois ia ao meu funeral. O meu funeral seria tipo uma zona da Seaside. As caixinhas de sapatos seria um evento que muitas pessoas nunca esqueceriam. A pessoa que foi enterrada em caixinhas de sapatos. Bom, voltamos atrás.
aflorei este tema das cartolinas. As cartolinas é algo emblemático nas manifestações. Não é? Evoluímos, mas as cartolinas continuam a ter o seu lugar. Ainda não foram substituídas por telemóveis ou iPads. Se bem que, a nível ecológico, como é que é? Como é que é? Não sei quem é que gastas uma cartolina, pois imagina. É porque vamos pensar do ponto de vista ecológico, o que é melhor? Conseguires os teus direitos ou ninguém te ouvir e tu tens de continuar sempre com a mesma cartolina? É assim, tu não conquistas os teus direitos, mas em compensação o meio ambiente não sofre. Usas a mesma cartolina durante 20 anos, por exemplo. E isso, para o meio ambiente, é extremamente. Ia dizer sedutor, mas não faz sentido. É uma medida engraçada. É engraçada porque estás. Imagina que tu estás a lutar uma causa relacionada com o ambiente. Vais com uma cartolina, ok, obtens sucesso e depois acontece outra coisa, outro problema, um desastre relativo ao clima e tu vais com a outra cartolina, as tuas exigências são satisfeitas, passados 6 meses acontece outra coisa, vais com a outra cartolina. Às tantas, imagina, se fores numa manifestação todos os dias, estás a satisfazer umas exigências, mas às tantas debulhar a floresta amazónica, não é? À conta, vamos lutar pelo mundo melhor, vá cardinas, olhas para trás, ok, já ninguém vai cortar árvores na floresta, mas quem é que cortou as cardinas vêm de onde? Pois, é papel, e o papel vem de onde? Das árvores, pois. Se calhar a melhor coisa é reivindicar as tuas coisinhas, mas meter uma adendazinha, um PS, se faz favor, não concretizem o que eu peço, está bem? Porque senão tenho que comprar outras cartolinas e o meio ambiente. Esta é a medida que eu quero, este é o meu legado, e reivindico, por exemplo, melhores condições para os bonsais. Isto nem faz sentido. E é a tua causa, levas uma vida a lutar contra isso, usas a mesma cartolina. Outra hipótese, que é uma hipótese já mais para o nosso lado, é ir para as manifestações com a cartolina vazia. É claro que o efeito in loco deixa um bocado a desejar, não é? Alguém está a protestar com uma cartolina vazia. É assim, pode revelar uma erudição soberba, não é? Aquela pessoa reivindica o quê? Está a reivindicar nada. O nada é aquilo que mais existe no universo, então ela está a reivindicar. Para quê e em condições e que mais especificamente o quê? Não sabemos. É uma pessoa que não sabe. Mas mesmo assim quer ir lá lutar. Essa é uma opção. A outra é realmente tem alguma coisa que quer mudar, mas altera em casa. Altera em casa em Photoshop. E assim pode usar sempre a mesma cartolina. Nunca gasta a cartolina. Leva a cartolina, tal. Um amigo tira umas fotografias e depois editam em Photoshop e podem usar a mesma cartolina durante anos. A não ser que arranjem, não é? Tem que ter cuidadinho com o material. Se tiverem cuidadinho com o material, a mesma cartolina dura durante vários anos. Depois a imagem se for uma imagem que cause algum estremecimento mediático, essa imagem vai começando a sofrer alterações via memes e via graçolas. E então, por que não começar logo na fonte? Começar a graçola logo na fonte. O meio ambiente agradece, não é? Poder usar alguém que está a lutar por uma causa ou várias causas, poder usar sempre a mesma cartolina. Acho que sim. Não vejo grande objeção. Uma cartolina não é uma t-shirt. Não é uma t-shirt que tu uses, por exemplo, nos vídeos de YouTube. Apareças 4 ou 5 vezes seguidas com a mesma t-shirt. Epá, aquele gajo só tem aquela t-shirt, é um vagabundo. É um vagabundo. Gastou tudo na câmara e no microfone, agora não tem mais. Tem uma t-shirt da Sotinco e uns calções roubados do mercado, furados ou da moda, não sei. Não sabemos se os calções são da moda, são modernos ou se foram comidos pelas traças. E isso até, do ponto de vista das traças, deve ser confuso. Jogas uma roupa aparentemente nova, cheia de buracos, e a traça deve... Mas isto é novo. Então o que é que aconteceu aqui? Isto está tudo furado. Está tudo furado. Então, mas
É que depois pode haver ali uma espécie de zelo profissional. Fui esburacado por outras traças e não me quero meter aqui ao barulho. Senão depois vai haver escaramuça. E eu não quero, não quero. Eu sou traça. A minha vida é comer pedacinhos de roupa. E não quero mais aragatas com outras traças. Vou deixar isso assim. E então persiste a roupa esburacada. Não sei. Nunca, se calhar já pensaram nisto, né? Se calhar já pensaram nisto. Uma coisa que me causa alguma comoção, uma comoção mental. O Tinder, que é um sítiozinho onde encontramos pessoas cujo intuito é encurtar relações da forma mais proveitosa que existe, que é, pois, uma coisa. E tu encontrar uns padrões nas mulheres, porque é aquilo que, até à data, é aquilo que mais me suscita interesse. De hoje para amanhã uma pessoa não sabe. Eu já estou por tudo. Eu antigamente não gostava de sopa de peixe e hoje gosto. Não gostava de brócolis e hoje gosto. Não gostava de cerveja, as primeiras 100 que se calhar que bebi e agora gosto. Por isso não sei. Não gosto de pila e quem sabe, um dia acordo e olha, se calhar vou experimentar e gosto. E gosto e a partir daí torno-me um conhecedor. Não sei se ocorre a mesma coisa no lado masculino, ou seja, as mulheres se encontram do outro lado a mesma coisinha que eu vou descrever, mas vou falar do meu ângulo, porque posso falar do meu ângulo, posso inventar outros ângulos, mas chega sempre uma altura em que temos que decidir, não podemos falar tudo, todas as formas possíveis, porque eu sei que temos que ser inclusivos, não é? Como é, como é o ditame atual, temos que ser inclusivos, mas o inclusivo tem sempre limites porque não cabem todos. Porque para falar de todos precisaríamos de um tempo que não temos. Alguém tem que ficar de fora. Por isso é melhor meter já na cabecinha que este é um ângulo muito particular, é um ângulo meu, e por isso, não querendo cometer aqui um equívoco, mas acho que é um ângulo experimentado, um ângulo de alguém que está calejado na área, está calejado na área e não fala aqui sem saber, não é? Se é verdade, a verdade, não sei. Mas o que é a verdade, não é? Mas o que é a verdade? O que é a verdade também ao pé de uma boa história. O que é que preferem, a verdade ou uma boa história? Pois, não restam dúvidas. Bom, voltamos para o Tinder. Bom, como o professor Marcelo fazia quando era comentador de parolices. Mas o que é que ele faz agora? Pois, isso não sei. Não sei porque não se convém falar muito mal do nosso presidente. Mas enquanto comentador, quando ainda não tinha essa posição que tem hoje, aí posso escarnecer do senhor. Aí posso escarnecer o homem. O senhor envolvia-se de tal forma em assuntos que lhe fugiam das unhas e depois, não é? Isto não faz assim, não é? Eu queria. Isto é o quê? Isto é o quê que está aqui a acontecer? Não é nada, não é? Já tinha saudades destes vácuos onde não acontece nada, nem uma linha de pensamento, isto é só um novelo de coisa nenhuma. É um gato a brincar com um novelo, a brincar, mas não acontece nada, nenhuma ponta solta, não há nada, nenhuma ideia. É só um gatinho a brincar, um gatinho a brincar. Aquilo que me causa alguma comoção mental é as mulheres no Tinder. Acho correto, acho que é uma boa. Um sítio para atalhar caminho se realmente aquilo acontecer dentro dos trâmites que uma pessoa está à espera. Bom, eu vou tentar. O Tinder é uma aplicação com vista à foda, não é? Podia estar aqui a elaborar grandes floreados, mas é uma aplicação muito dirigida à foda, que é espatifar o nabo, esfrangalhar a cona, ter alguns rituais de acasalamento, se possível, que não deem frutos, porque depois é chato. Depois, ter filhos com pessoas que não conhecemos também é chato. E não queremos carregar esse fardo para já, porque depois era mais difícil tirarmos partido outra vez da aplicação. Mas é uma aplicação onde procuramos a foda fácil. É isso. Né? Se houvesse uma tagline portuguesa, uma assinatura da aplicação, o sítio da foda fácil. Pelo menos essa é a promessa que me chega. Bom, até aqui nada de mal, tudo bem, tudo correto. Não sou, não quero ser do contra, mas pois queria salientar. Isto agora é com a nova vaga das influencers.
as femininas. Cria-se aqui uma coisa muito engraçada. Então, vou deixar aqui de rodeios e vou atacar o assunto. Então, uma aplicação que se destina a espatifar o nabo, a esfrangalhar o papo seco, devia ter fotos que possibilitassem à pessoa que está na escolha do espécime uma melhor escolha. Pois. E isto aqui é tão variado quanto possível. Ou eu posso estar a dizer isto no sentido de escancar até aí para eu ver o material que tens, ou também posso estar a falar do outro lado, que é mostra aquilo que realmente és. Se és uma pessoa tímida, mostra isso na maneira de vestir. Se és mais libertina, mostra isso se quiseres também. Agora, quando apresentas, como eu já vi várias vezes, né? Podia ser uma singularidade, uma exceção, um outlier, mas não é. É já um padrão, já vi várias vezes. É apresentarem fotografias com mulheres vestidas até às orelhas e depois fazem link à conta do Instagram, conseguimos ver algumas fotos, não sei se são 6 ou umas previews, e tu olhas para as previews do Instagram e elas estão. Parece que fizeram ali um book para ver se conseguiam entrar no bordel. E tu ficas assim, então mas, então mas, então mas, então mas, então, então mas, então mas, então mas o Tim, mas então mas, então, não estou a perceber. Então se o Tinder é uma aplicação que visa encurtar distâncias para obter satisfação mútua, e o Instagram é talvez a rede social mais polida de todas, é onde a gente mostra a nossa positividade toda, ali espeta positividade à frente dos outros, ou se quiserem outra forma de dizer a mesma coisa, o nosso melhor lado possível. Ok, então por esse lado também compreendo. Não é? Há mulheres que, não tendo mais nada a mostrar, têm de mostrar o corpo, que é a melhor coisa que elas têm para mostrar. Também compreende-se. Mas agora essa diferença faz-me confusão. Não devia ser ao contrário. Não deviam optar para as fotos mais sensuais, as fotos mais visualmente apetecíveis, deixar isso para o Tinder. E não quero ser moralista, não é? Mas é só uma forma de ver. Se realmente há uma diferença entre as duas aplicações, é a direção, ou seja, também já não percebo nada. Eu também estou aqui a falar como um teórico das coisas. Eu já estou naquela fase, já estou velhote e as coisas passam por mim e eu tento agarrar, mas elas fogem dos dedos. Por isso eu estou aqui a lançar teorias. Estou a lançar teorias que se calhar já não se adequam àquilo que realmente acontece. Mas é isso. Eu sou um teórico também da fudanga, um teórico das coisas pequeninas, das miudezas da vida. Sou um teórico todo o terreno. Então, continuemos. Não será que as mulheres deveriam usar essas fotos no Tinder e no Instagram? Não sei, talvez haja algo mais coisa, mais comedido. E depois há outra coisa, também relacionado com essa vaga das influencers. Aquilo tem um campo onde acho que é biografia, onde tu podes escrever algumas linhas do que tu és. Algumas optam por frases bonitas, outras citações poéticas, não é? Frases de autores, escritores conhecidos. O que não deixa de ser engraçado, que não deixa de ser engraçado. O futuro, eu não sei se os escritores talvez nunca tenham pensado sobre isso, mas o futuro de grande parte dos escritores é a sua eternidade acontece devido a aplicações desse género, Tinder. Fernando Pessoa, sei lá, outro Pablo Neruda, um poeta. Muitos poetas, muitos escritores devem a sua eternidade a aplicações nas redes sociais. Porque todos nós queremos ser mais do que aquilo que somos na realidade. Então temos que ir buscar aqueles que estão catalogados como seres excepcionais. E não deixa de ser engraçado, não é? Porque depois por vezes há um desnível, não é? Alguém que tirou umas fotos entre, imagina, uma atriz pornográfica entre trabalhos e depois espeta-me ali
uns versozinhos de Milton, não é? E uma pessoa, epá, há aqui um contrastezinho, ok, já me pegaste, há o contraste humorístico, já me agarraste, mas certamente, se houver, por exemplo, um matezinho, nós vamos ficar desiludidos, porque aquilo não corresponde à verdade, não é? Não está ali nenhuma fervorosa leitora do Paraíso Perdido. Não está. O que é que eu queria dizer mais? Das influencers. A única coisa que colocam nessa biografia é influencer. E o link para o Instagram. Ou seja, chegaram a um ponto para a ânsia de se promoverem é tanta que se inscrevem em redes como o Tinder só para espicaçar a curiosidade dos homens que andam sempre de olho em gado alheio. E não, e gado não é. Não estou a rebaixar as mulheres, os animais são todos iguais. Por isso, chamar vaca, cabra, ornitorrinco a alguém é exatamente a mesma coisa. Não estou a rebaixar. Estou a pôr a pé de igualdade, estou a dar uma alcunha engraçada. Está bem? É claro que isto é gratuito. Porque com a miúfa, a cagufa de dizer as coisas, hum, está-se a perder muitas ligações que anteriormente havia. E acontece uma coisa curiosa. Espero não me esquecer disto, deste caminho, onde eu estava a galgar, estava a passar por ravinas, mas espero não me perder. Mas agora acendeu-se aqui uma luzinha. Há uma coisa que eu já tenho reparado, há uma coisa de uns 2 anos a esta parte. Talvez com o advento do politicamente correto é a forma como, por exemplo, todas as pessoas que têm alguma exposição mediática querem se posicionar mais ou menos ao centro, ou seja, querem ser neutros. Quase ninguém defende uma posição que não seja aquela posição mais celebrada. Toda a gente quer ser neutro, mas é muito difícil ser neutro. E então acontece um fenómeno curioso. Nós queremos sempre dizer alguma coisa, porque essa também é uma coisa muito característica do nosso tempo. Nós queremos sempre dizer alguma coisa sobre qualquer coisa, mesmo não tendo nada para dizer. O exemplo mais caricato que eu já vi disso, ou um dos primeiros que me bateu mais na cabecinha, foi alguém a comentar um livro, o Moby Dick. Epá, eu vi o filme, estava a comentar do livro. Epá, não sei quê, o senhor que escreveu o livro, não sei quê, aquilo está um bocado confuso. Eh, ele deu uns quantos saltos, Disse, para já disse que não tinha visto o filme todo e isso deu-lhe crédito para comentar o livro. Deu-lhe. Eu vi aqui 3 cenas de 10 minutos de filme, então o que é que me. Eu vou comentar o livro, porque um livro de 600, 700 páginas, eu apanhei tudo, porque eu sou uma pessoa sobredotada. Eu, em trailers, eu nem vejo filmes, eu vejo trailers e depois chega o filme e vou comentar. Vou comentar porque isso chega-me. Porque eu quero a escaramuça. Eu não quero ter razão. Eu quero a escaramuça. O que é que eu ia dizer? O que é que eu ia dizer? Já me perdi, já me perdi. Já me perdi. Fogo, já me perdi. Sou desnorteado, já me perdi, já me perdi, já me perdi. Pareço uma mulher numa aldeia com 2 ruas. Vai para a outra, já se perdeu. Pronto, já se perdeu, já se perdeu. Andas assim. Bom, aqui se calhar estou a ser um bocado cruel, mas agora falo da minha experiência. De todas as mulheres que eu conheço, a grande percentagem delas tem um fraco sentido de orientação. Se esta amostra é representativa da totalidade das mulheres, não sei. Não estou com. Não possuo os dados todos, mas a estatística também acontece desta forma. Nunca temos acesso a todos os dados. Fazemos uma amostra, podem repostar e dizer, mas a tua amostra não é bem distribuída, é só as que tu conheces. Bom, está bem. Isso é falta de conversa. Bom, é como eu disse, eu não quero ter. Não, aqui já estou a roubar as palavras à personagem que há pouco referi. E então, voltando, o que acontece muito hoje. Aqui estou a gaguejar, porque não sei o que é que eu hei de dizer. Estou nervoso. Acho que não posso. Será que não sou interessante o suficiente? Que é um dos medos que nos atravessam, que nos perpassam a alma. Será que não sou interessante o suficiente para aquela pessoa? Será que não sou suficientemente interessante para o meu público? Quem é que. Será que os consigo enganar? O síndrome do impostor.
que leva alguns escritores ao suicídio. Não, não sou capaz. Aquilo que eu tenho não chega, não é suficiente. Estive a enganar-me a mim próprio e aos outros. Vão-me matar. Bom, ok. Fora este preâmbulo, um bocadinho fraquito, enquanto esperava que o meu pensamento desse ali as manivelas que tem que dar, há um fenómeno, como eu estava a dizer, das pessoas que têm uma projeção mediática assinalável, que é não se querem lixar, que é basicamente é isso que acontece, mas ao mesmo tempo também querem dizer, porque se toda a gente, sobretudo quando está toda a gente a falar sobre isso. Então o que é que eles arranjaram? Não sei, até se calhar foi inconsciente. Foi uma forma inconsciente que eles arranjaram de lidar com isto. Imaginem, estou a dar um exemplo estapafúrdio, escaganifobético, que é um tipo X. E então eles falam do tipo X, por exemplo, um youtuber a falar desse tipo X é um tipo que não vale nada, é um ser execrável. É um ser execrável que devia ser baleado, que devia ser comido pelos adultos. E o que restasse disso devia ser colocado numa banheira de ácido sulfúrico. Mas não tenho nada contra ele. Acho o trabalho dele excelente. E é este desnível, esta contradição que é só de uma frase, que é também muito típica em comentários. Isto é o modus operandi de um comentário nas redes sociais. Um dos, que há vários, que é quando tu descascas na primeira parte da frase e depois dás ali uma guinada e elogias. É como, este cabrão, este filho da puta, caraças, mas o gajo se calhar ainda me pode lixar, vírgula, mas é pá, adoro. Isto é só apenas mais chega, isto é a minha opinião, claro, é a minha opinião, vale o que vale. É pá, o rapazinho está engasgado, já não estava habituado a falar. Estive encarcerado numa gaiola de grilos e não estava a comer alface todo o meu santo dia, porque os grilos são cantores tímidos. Se querem imagem de um cantor tímido, é um grilo. Um grilo canta, 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 mas se alguém se aproxima, calou-se. 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 E há um certo número de passos a partir dos quais ele começa a cantar. Eu não sei se isso varia de espécie para espécie ou de grilo para grilo, mas, por exemplo, a 2 passos ele cala-se. Se deres um terceiro ou quarto, dás 3 ou 4 passos para trás e ele começa a cantar. É aí, é aquele espaço, é aquela redoma que ele precisa para ter confiança. Ok, o gajo que já não está a prestar atenção que eu estou a fazer, vou cantar outra vez. Vou cantar porque eu sou um bichinho do karaoke, enquanto está ali a rilhar ali um bocadinho de alface. Esta é a visão que eu tenho dos grilos. Será que os grilos se sentem ofendidos com esta imagem que eu estou a traçar deles? E agora apareceriam em um gangue de grilos a dizer não, esta imagem é muito redutora. Os grilos são muito mais que isso. Os grilos não são seres cantantes. Não rilham alfaces e pequenos talos. Os grilos, a mistura de... oh, caraças. Os grilos são seres extraordinários. Porque o que é que é dizer? Nem sei o que é que vou dizer a seguir, eu estou aqui a enganhar. Porque os grilos... Foi por causa dos grilos que o primeiro toque de telemóvel surgiu. Tim, 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 tim. Tim, tim. É isto. É onde uma pessoa pode descer. Estes são os meus dotes focais. Isto é. Isto sou eu a imitar um grilo. Tim, 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 tim. Que é. Ok, mas isso é a personagem. É aquela personagem com a popinha. Acho que o cão chama-se Milu. Nunca fui muito adepto do Tintin. Era quando dava em desenhos animados. Tive algumas bandas desenhadas do Tintin, mas não era o meu preferido. E até posso fazer aqui um à parte, dentro de outra à parte. Não sei se conseguirei voltar a tudo o que deixei para trás, mas esta é a magia do túnel de vento. Deixar merda para trás e vamos. É o que Deus quiser. Se Ele quiser, se não quiser, também não vamos contra Ele. Porque Ele é omnipotente, se Ele também não quiser, também andamos aqui a gastar energias em vão, não é? Quer? Quer. Se não quer, também não nos chateamos. Prosseguimos por outro caminho. Tive sorte porque quando era puto tive a sorte de morar ao pé de pessoas mais velhas que tinham grandes coleções de banda desenhada. E então antes de sequer saber ler, devorava os livros, seja de Marvel, DC, também Tintin, Asterix, Lucky Luke, Corto Maltese, Marsupilami, vários, e outros que já nem me lembro. Tinha que os rever para me lembrar dos nomes. Antes sequer de saber o que estava escrito nos balões, eu inventava as falas. Ou seja, e há alguns livros devorei-os centenas de vezes.
centenas de vezes. Então tenho uma ligação especial com a banda desenhada. Não sigo, não sigo religiosamente, se bem que às vezes dá aquela nostalgiazinha e de repente há qualquer coisa e apetece-me seguir uma saga qualquer, por exemplo, da Marvel, a saga do Ultron, sigo aquilo tudo, ou a saga não sei do quê e sigo aquilo tudo. Mas contudo há um resquício que ficou que, ok, os mais puristas podem dizer que não é a mesma coisa, concedo, mas há uma coisa também que terá de semelhante, que é a manga. E a única coisa que eu acompanho neste momento é a manga do One Punch Man, que para mim está a atingir níveis de espetacularidade. Eu não quero comparar com a banda desenhada, eu vou falar só de manga. Está a chegar a um nível de espetacularidade que eu poucas vezes ou nenhumas tinha visto. A nível de personagens, a nível de comédia, uma comédia muito. Há vários tipos de comédia. Há aquela comédia muito asiática, parva, só por ser parva não consegue extrair mais do que aquilo, é parvoíce pela parvoíce, mas depois há várias camadas e há algumas bastante inteligentes. Depois há paródias de personagens que bastante conhecidas, por isso estou-me a lembrar agora de um exemplo, por exemplo, esta redundância. Lembrar agora de um exemplo, por exemplo, e agora o exemplo que eu queria dar é um homem chamado Exemplo. E era isto. Parecia uma assonância a Rui Belo. Não, nada disso. Aqui parece que estou a escarnecer do poeta, até um dos poetas que eu mais admiro. E é um poeta. E aqui, se calhar, também é outra redundância, e injustamente esquecido, porque a grande parte dos poetas está, não sei se injustamente esquecido, mas está um pouco deixado de lado. Pouca gente lê poesia. Alguns pensam que leem poesia, mas é um formato mais mastigado de poesia. É o mesmo que, se quisermos, aqueles livros motivacionais são formatos muito mastigados que foram engolidos e vomitados várias vezes até chegar àquele formato, mas algumas daquelas coisas noutra forma, a forma muda tudo. Já tinha sido dita, por exemplo, sei lá, por Séneca ou nas cartas ao Lucílio ou outros livros. Estava a tentar lembrar. Há um livro de Aristóteles, Ética a Nicómaco, acho que não estou a pronunciar mal, que é dois livros que é difícil classificar assim, mas vocês perdoam a ligeireza de guias. Não é guias espirituais, é guias motivacionais, livros inspiracionais, mas no sentido mais, na acessão mais árdua possível. Ou seja, eu batendo ou seja outra vez, isto é, ensinam-te formas ou apresentam-te caminhos de como ultrapassar certas coisas, mas nada muito mastigado, nada condescendente. Apresentam-te ali se é algo rude para ser dito, diz-se de forma rude, não é? Não vão polir as frases só para não magoar ninguém. E então isso passou várias gerações e chegou de uma forma que é tudo muito polido, mas a bem dizer, assim literariamente não tem valor nenhum e até para a própria pessoa é uma mentira, é uma ilusão. É uma ilusão e, e é pouco mais que isso. Até como o livro deixa pouco a desejar. Se o livro é algo que nos empresta um olhar, esse tipo de livros não nos empresta olhar nenhum. Continuamos com o mesmo olhar, funciona como uns doces, umas guloseimas, onde nos sentimos melhores connosco próprios e onde vemos aquilo que já sabemos e é uma espécie de espelho que nos dá a imagem que nós queremos ver. Algo que nos favoreça. E que é exatamente o oposto desses primeiros livros. Se os quisermos classificar na mesma onda de livros cujo fito é a motivação, ou lidar com as nossas frustrações e tentar ultrapassá-las. Pá, isto agora tornou-se bué da deep, meu. Estou bué da deep. Está bué da profunda. Eu não queria ir por aqui. Não queria ir por aqui. Vamos lá, vamos lá. Vou tentar apanhar. Eu já me esqueci de tudo o que é que eu estava a dizer. Esta é a beleza deste podcast. Não venho com nada preparado e depois é este ver se devias. Não, nunca sei o que é dizer. O que é que eu posso dizer, meus amigos? Esta ânsia, esta ânsia de querer dizer alguma coisa,
e de temer dizer alguma coisa, que é o paradoxo dos nossos dias. É engraçado porque depois cria-se estes fenómenos do és um cabrão, és um filho da puta, deves morrer, mas gosto muito do teu trabalho. Este tipo de fraseado, para mim fascina-me, fascina-me. Porque, porque é tão comum que já ninguém pensa naquilo que está a dizer ou a escrever. Aquilo não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Mas nós queremos proteger aquilo que conquistamos, ou o que seja o que for, mas queremos também dizer alguma coisa porque queremos ir na corrente e ganhar o impulso da corrente, porque está-se a falar daquilo. Então cria-se aqueles mamarrachos linguísticos que aquilo é algo que é fenomenal. E é isto que vivemos, é isto que vivemos. Mas isto acontece em vários estratos. Mas acontece, se for preciso, na crítica literária, como isto é um mundo pequeno, então tem-se dar ali uma achegazita, mas depois elogiá-lo, outra achegazita, elogiá-lo, ali bem equilibrado, que é pena zangar as comadres. E isso é a forma que rege os nossos dias. É muito difícil alguém chegar à frente, epá, isto está tudo mal, isto é tudo uma merda. É que depois tem que levar com a retaliação. E a retaliação vem de todos os lados. Porque alguém ousou dizer que a fórmula estava errada. Isto é problemático. Depois há aquelas chuvinhas de merda, não é? Se aguentarmos uns dias, a chuva passa, porque isto é alimentado, isto é por flash. Há uma intensidade brutal num determinado dia sobre, se quisermos pensar na imagem do holofote, incide sobre um determinado tema, uma determinada pessoa, é ali de devora a pessoa e depois passado um dia ou dois já ninguém se lembra, não é? Se aguentarem um dia ou dois, pronto, estão fixe, aguentam. A questão é aguentar esse dia ou dois. Então voltando, por acaso acho que nunca falei do One Punch Man e é algo. É a única coisa relacionada vá com banda desenhada que é manga. Eu sei diferenciar, mas não sei, como não sei também, eu não conheço o meu público nesta área, não sei se realmente sabem destrinçar essas duas coisas. Não quero não quero parecer demasiado meticuloso na destrinça. Porque também não é o que me interessa. O que me interessa é que estou a tirar um gozo. Estou a tirar um gozo, ok, é um gozo por si só, mas também talvez é aquilo que eu disse, é buscar aquele vício, aquele gosto por histórias desenhadas e sentir-me completamente satisfeito porque há várias coisas. Em termos da passada da história, é muito rápida. Primeira temporada, que acho que está no Netflix. A passada é uma coisa extraordinária. Eu já a vi, salvo erro, 5 vezes. Eu, das primeiras vezes, às vezes, por exemplo, no terceiro episódio e. Já estou no 10º, depois é que nem estou no terceiro, é que acontece tanta coisa, mas não são as coisas não são apressadas. Depois é o personagem em si, o personagem principal, o Saitama, que dá nome à série One Punch Man, que é um personagem incrivelmente superior a todos os outros. Que em muitas histórias há personagens parecidas, por exemplo, o Super-Homem na DC. Mas este é um detalhe: é que até à data não tem pontos fracos. O que é alguém incrivelmente forte que ninguém conhece bem o limite dos poderes dele, que está numa sociedade onde é atacada por monstros. Depois, os ataques dos monstros são classificados por níveis, por nível lobo, tigre, demónio, dragão, Deus. Cada um destes níveis representa um nível de devastação, sempre crescente. Acho que não me enganei, mas a maneira como eu enumerei é numa escala crescente. O Deus é um desastre nível Deus, é a destruição maior, capaz de destruir o mundo, por exemplo, o dragão que foi uma cidade, esse tipo de coisas. E então vou encontrando vários monstros o mais estapafúrdios possíveis. Até, a imaginação até na criação dos monstros está mesmo fantástico. Lembro, por exemplo, de um que ainda não teve o foco, porque há uma manga que foi feita por não sei, a alcunha dele acho que é o One, é uma webcomic, como é que eles chamam. Eu não sei os pormenores, não me interessa sobre os pormenores, mas o desenho é muito rudimentar. Que também afasta aquela ideia, às vezes, para fazer bandas desenhadas ou mangas, é preciso saber desenhar muito bem.
O que, se pensarmos dessa forma, por vezes pode. Como é que uma coisa deste tipo teve tanto sucesso hum, com um desenho rudimentar? Porque acho que é aquilo que o Woody Allen disse, porque é pá, tem que partir sempre do texto. Pá, o texto está bom, depois o resto, ok, é um acrescento, mas é sempre para cima do texto. É sempre um acrescento. Mas como ele diz, é pá, se o texto for muito bom, as luzes podem estar podem não estar no ponto, os atores também não podem falhar um aqui e ali, mas a coisa aguenta-se. Agora, se for ao contrário, é pá, é complicado. Se o texto for mesmo uma merda, é pá, não há atores que façam milagres, não há luzes, não há edição que faça milagres. Ainda que agora há esta escola de edição, não é? A edição o que é que faz? Às vezes ficamos com aquela emoção que aquilo é uma coisa espetacular, mas distrai-nos. Há muitas distrações e ficamos com a ideia que aconteceu muita coisa, mas não aconteceu nada. Não, é só pirotecnia. Jogam-nos vários engodos para os olhos e. Mas o que é que aconteceu? Não aconteceu nada. Porque não havia nada a acontecer, então tivemos que fragmentar isto de forma. É como se estivessem a baralhar as cenas à nossa frente e nós. Há um de magia. O que é que aconteceu? Então, mas não há cartas, não há mágico, não há nada. Espetacular. Gostaram do meu tom de espanto? Isto é uma das minhas qualidades. Sou um ator polivalente. Voltando ao One Punch Man. Acho que o texto está bom. E depois houve uma passagem que está. Agora estou-me a esquecer, caraças. Não sei se é o Murata que se chama. Está a ser redesenhada, não é redesenhada sílaba a sílaba, se assim se pode dizer, mas está a ser, tem como base essa história do One, mas de quando a quando há ali uns acrescentos, ali uns twists, salvo erro com o aval do autor, do criador da primeira manga, e coisas muito engraçadas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um personagem, um monstro que ainda não teve muito enfoque, mas vai ter mais para a frente na batalha que agora vai acontecer, que é o Black Sperm, ou traduzido porcamente em português, o esperma negro, que vai ser um personagem engraçado mais para a frente, por várias razões, seja pelas lutas, seja depois no que sucede após a luta. Isto sou eu, é a minha parte mais criancinha, a delirar, a delirar, a delirar. As cenas de luta são do melhor que eu já vi, animadas. Tanto no anime como vai até uma luta com um tipo chamado Boros. E depois a manga vai muito para além disso, que está numa fase. Esta última versão da manga, está numa fase em que os heróis, que faltam-me dizer isso, é um mundo onde há monstros, mas para combater esses monstros foi criada uma espécie de hierarquia de heróis que também estão classificados em estratos consoante o seu poder, não é? C, os mais fraquitos, B, um bocadinho mais fortes, o A um bocadinho mais fortes ainda, e S, os mesmo muito fortes. E depois, dentro desses S, em teoria, quanto mais, por exemplo, o S1 é o mais forte de todos, o S2 um bocadinho menos forte, e tal, e tal, e tal. No S há poucos heróis, no A mais heróis, no B, mas acha disso, o C ainda mais. Isto aqui basicamente é uma pirâmide, não é? É como tudo na vida. Os maus, há muitos maus, os medianos há muitos, mas um bocadinho menos. Os bons há poucos, muito bons, muito poucos, e os geniais há três ou quatro. É o que há. É esta a sociedade. Se bem que o que acontece aqui, esta é uma leitura, é uma sociedade que. Uma leitura, mas os heróis sobem de rank ou de classe, ou mesmo dentro do nível que estão, por exemplo, de um C150 para um C50, consoante as façanhas que realizem. Essa é uma. Essa deveria ser aquela a mais importante, mas depois aqui há variações. Isto aqui é interessante do nosso ponto de vista na forma como nos relacionamos, por exemplo, com o mundo. O que acontece é a percepção que as pessoas têm quem é que realmente importou ao derrotar aquele monstro, ou a relação que as pessoas têm com o herói que derrotou aquele monstro, ou seja, a popularidade é importante,
um herói muito popular torna-se ainda mais popular. O herói pouco popular e aquilo pode lhe dar popularidade, mas mínima. Como um crítico de arte americano uma vez tentou perceber o que era mais importante, se a obra, se a fama, e chegou à conclusão que era a fama. Um, que era, pelo menos numa janela de tempo curta. Nós depois queremos achar, para a nossa sanidade se manter intacta, que o tempo acaba por resolver isso tudo. Mas às vezes não resolve, às vezes não resolve. Platão teve séculos de esquecido, foi relembrado, mas ninguém nos diz nada que daqui a mais uns séculos seja esquecido. Há autores que são assim, são, são tipo um pêndulo. São lembrados, depois são esquecidos. Depois são lembrados, depois são esquecidos. São lembrados, são esquecidos. Estes movimentos acontecem porquê? E aconteciam, e agora nestes últimos tempos vai ser mais difícil e eu vou tentar explicar. São lembrados quando há alguém com um nome na área, seja um crítico, mas também a crítica já não tem o poder que tinha antigamente. Um crítico nomeado diz: este autor é bom porque isto assim assim, e então esse escritor que estava esquecido ganha um novo fogo, volta a ser editado, é lido, é debatido, etc, etc. E depois, ou porque pode acontecer que se mantém e a partir daí continua a ser lembrado, se podemos chamar assim, ou então cai novamente no esquecimento e depois já outra pessoa nomeada que tem crédito junto do público diz: este, devem ler este gajo, sobe outra vez, volta para os radares, depois desce outra vez, e há uns que são lembrados, depois caem novamente e nunca mais são lembrados, e há outros que caem durante séculos e voltam, que são oportunos porque os temas que trataram falam com esta era, ou já estavam muito à frente naquele tempo em que estavam. Só estou aqui a engonhar, voltando ao One Punch Man. E das escalas é muito interessante, porque nós achamos sempre que as coisas à partida deveriam funcionar, mas depois não funcionam. E o Saitama, a personagem principal, é o exemplo extremo, que é a personagem mais forte de todas e começa no C, seja porque não liga muito a aparecer, seja porque outros tomam sempre. Ficam sempre com os créditos de derrotar determinado monstro. Nós ligamos muito aos números atualmente, e no caso o Saitama começa no C, depois vai para o B, um, para o escalão B. O Saitama está muito mais abaixo e não é por isso que ele não é o mais forte. As hierarquias valem o que valem e não quer dizer que não haja. Ele não vai chegar lá, ou pode não chegar, mas não é isso que interessa. A hierarquia não consegue ver o poder dele. Ou pode chegar à altura, e é aqui que entra o tempo, pode chegar à altura de o reconhecerem como S, mas será que isso é importante? Também não se pode dar o caso, pode não ser. Há vários escritores com os primeiros livros que venderam dezenas, centenas, o Melville, o Borges, de livros, de cópias. E não é por isso que eles hoje são nomes incontornáveis da literatura universal. Por isso nós devemos ter alguma cautela quando usamos os números como trunfo. E o Saitama, no One Punch Man, é um caso muito particular desse veneno atual que é os números são a justificação para tudo. À falta de qualquer outro argumento, à falta de qualquer argumento usamos os números, ou como não queremos dar outro argumento porque isso ia-nos colocar numa posição difícil, então utilizamos o argumento que toda a gente usa, que é os números. Os números têm, parece uma aura sacra. Eu tenho 5 milhões, não sei do quê, e tu só tens 10 pessoas a ver-te, então usa este argumento e abafo-te, não tens mais poder de argumentação. Mas está errado, isso não vale nada. Os números não valem nada. Os números não valem nada. E é isto. Não sei o que é que eu quero dizer mais. Acerca do One Punch Man. Estou muito curioso. Curiosa, em certa parte, porque há alguma diferença entre as duas mangas e já houve aqui uns pormenores em que não sei onde é que vai parar. E a nível de desenho está. Eu aqui temo estar a enganar. Quando digo nomes, temo enganar-me no nome. Mas, por exemplo, no número anterior, houve uma batalha entre o Garou
que é uma espécie de anti-herói neste arco, e um suposto chefe dos monstros, da Associação de Monstros, que é o Orochi. Um, a nível de desenho foi uma coisa do outro mundo, é espetacular. Porque sendo eu fui um fã acérrimo do Dragon Ball, e nós quando pensamos num anime de luta, pensamos, é difícil não pensar no Dragon Ball, mas já tenho outras referências que fui durante algum tempo um consumidor ávido de anime, mas o One Punch Man é. Também sei usar outros, né? Outros que. O Dragon Ball é bom porque tem aquele. É difícil classificar porque tem aquela aura de infância que foi crescendo connosco. Mas é difícil pôr Dragon Ball ao pé de outros animes, por exemplo, o Claymore ou Attack on Titans ou, por exemplo, o One Punch Man. É difícil. O cuidado com que está a ser feito o One Punch Man. Há muitos rumores acerca da segunda temporada, porque já não vai ser o estúdio que tinha feito a primeira, e então ninguém sabe bem quando é que vai acontecer, até onde é que vai acabar, ou seja, que parte da manga é que vai apanhar. Espero que não desiludam, porque a primeira temporada foi do caraças e a manga está a ser. Ainda não tenho palavras para descrever. E aqui não. Eu não sei qualquer palavra que eu diga ficará por parca e não fico ficar sempre ao resto daquilo que merece. É as personagens, como eu ia dizer, há vários tipos de coisas. Há um gajo, um herói raia miúda, que é uma paródia ao Batman, chama-se Fatman, que é Batman morcego, um gajo gordo. Há vários tipos. O desenho é qualquer coisa. Bom, já estou aqui, parece que estou apaixonado pelo One Punch Man, e por acaso até estou. Se quiserem, daquele antigo amor das bandas desenhadas e do anime e da manga, está tudo concentrado no One Punch Man. Não, há outro que eu de vez em quando, mas não é tão religioso como One Punch Man, também é o. Como é que se chama? A Academia dos Heróis. Não sei como é que se diz o nome. Mas é uma história também parecida ao One Punch Man. E eu agora só acompanho esta do One Punch Man. Bom, é de interessante. Falámos de de aproximações marotas, e é isso, e é isso. Só queria acabar com uma ressalva que diz respeito ao Tinder. Que diz respeito ao Tinder. Qual é o gozo do Tinder? Qual é o gozo do Tinder? O gozo é assim, para além daquele do óbvio, há um gozo que eu retiro. Nada mais, nada mais. Ia dizer uma coisa, mas não posso dizer, senão depois fico encaralhado. Não posso ficar encaralhado no podcast. Mas uma coisa da qual retiro algum prazer é quando isto aqui vocês não saberão se é verdade, se eu estou a dizer isto para fazer disto piada. É quando uma mulher bonita me dá mates e eu depois desprezo, que é para ela saber o que é que eu passo na vida real. E agora cabe a vocês decidir se isto é real, se isto é apenas uma piada. E isso deixo para vocês decidirem. Espero que tenham gostado deste podcast, deste túnel de vento. Sigam-me no SoundCloud, assinem deem estrelinhas no iTunes, sigam nas redes sociais, eu ponho os links depois na descrição. Tenho mais, acho que é dois túneis de vento gravados, dois pequeninos, para aí entre 10 a 20 minutos. Também tenho que pôr isto. E não. Porque é que eu não sei outro? Porque estava mesmo aflito da garganta e normalmente para mim já é difícil falar porque eu normalmente estou sempre apanhado. Mas nestes dias tive mesmo uma lástima. E agora que estou a gastar os últimos cartuchos de terreno, pensei, acho que já estou capaz, acho que também já me fica mal não dizer nada. Então, espero que sejam felizes dentro das vossas possibilidades. Também não quero que gastem dinheiro assim em putedo, né? Não se vão endividar por causa do putedo. Sejam felizes. Se puderem, descubram o amor das vossas vidas, as vossas paixões. Distribuam sorrisos, se puderem. Se ficar fora de mão, também não façam isso. Também, ao preço que o combustível está, não se ponham também em redes
Pá, eu sei que isto é uma frase gasta, mas se conseguirem, sejam felizes. Beijinhos para os mais assanhados e até ao próximo túnel de vento.